Olá, parceria, tudo bem? Aqui é o professor Hazek trazendo mais uma microaula de matemática. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja sempre bem-vindo e bem-vindo ao canal Magimática. Nesta videoaula, eu explico as 7 propriedades da radiciação. Conhecendo as propriedades, será muito mais fácil simplificar e resolver expressões envolvendo raízes. Tem um outro vídeo meu que faz uma introdução à radiciação. Caso você prefira começar a estudar raízes do zero, estou deixando aqui em cima um card desta aula. Mas se você preferir continuar aqui, fique tranquilo que farei um reforço nos principais pontos da aula anterior, para que você consiga acompanhar o conteúdo dessa aula sem problemas, beleza? Sem mais enrolação, vamos direto à aula. Este símbolo chama-se radical. Além do radical, uma raiz é expressa também pelo índice e pelo radicando. A radiciação é a operação inversa da potenciação e vice-versa. Veja este exemplo. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, pois o expoente mostra que o valor que está na base é multiplicado 2 vezes. Então, o resultado é 9. Significa que a raiz quadrada de 9 é 3. Sempre que uma raiz não apresentar um índice, significa que o índice é 2. Vamos ver agora cada uma das propriedades. Mas antes, já curte esse vídeo e se inscreva no canal, assim você também me ajuda a fazer o canal crescer. E com isso, o YouTube deverá recomendar os vídeos para mais pessoas. Combinado, parceria? Primeira propriedade. Índice de um radical igual ao expoente do radicando. Sendo operações inversas, a raiz e a potência se anulam. Então, o resultado será o mesmo valor da base do radicando. Por exemplo, raiz cúbica de 4 elevado ao cubo. O resultado é 4. Essa propriedade pode ser representada da seguinte forma. Raiz enésima de A elevado à enésima potência é igual a A. Segunda propriedade. Raízes equivalentes. Podemos multiplicar ou dividir o índice e o expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero, para encontrarmos uma raiz equivalente. Por exemplo, raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Temos no índice o 2 e no expoente do radicando 3. Vamos multiplicar ambos por um número natural diferente de zero. Pode ser o 2. Resolvendo a multiplicação no índice. 2 vezes 2 igual a 4. Resolvendo agora a multiplicação no expoente do radicando. 3 vezes 2 igual a 6. Então, encontramos uma raiz equivalente, que é a raiz quarta de 2 elevado à sexta potência. Outro exemplo para acharmos a raiz equivalente, usando agora a divisão. Raiz nona de 8 elevado ao cubo. Temos 9 no índice e 3 no expoente. Podemos dividir ambos por um número natural diferente de zero. Pode ser o 3. Então, 9 dividido por 3 igual a 3 e 3 dividido por 3 igual a 1. Quando o expoente é 1, não é necessário mostrar. Chegamos então ao radical equivalente, raiz cúbica de 8. Podemos representar essa propriedade da seguinte forma. Raiz enésima de A elevado a m é igual a raiz com o índice n vezes p, com radicando a elevado a m vezes p. E também, raiz enésima de a elevado a m é igual a raiz com o índice n dividido por p, e com radicando a elevado a m dividido por p. Terceira propriedade, raiz de uma multiplicação. A raiz de um produto é igual ao produto de raízes. Por exemplo, raiz quadrada de 9 vezes 16 é igual a raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. Resolvendo cada uma das raízes, começando pela raiz quadrada de 9. 9 não é igual a 3 vezes 3? E 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Resolvendo agora a raiz quadrada de 16. 16 não é igual a 4 vezes 4? E 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Agora ficamos com a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado.
Como cada raiz possui 2 no índice e também 2 no expoente do radicando, podemos usar a primeira propriedade e eliminar o índice e também o expoente do radicando de cada uma. O que sobra é 3 vezes 4, que dá 12. Esta propriedade pode ser expressa da seguinte forma: raiz enésima de A vezes B igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Quarta propriedade: raiz de uma divisão. A raiz de um quociente é igual ao quociente de raízes. Exemplo: raiz cúbica de 125 dividido por 8 é igual a raiz cúbica de 125 dividido pela raiz cúbica de 8. Como cada raiz possui o mesmo número no índice e no expoente do radicando, podemos usar a primeira propriedade e eliminar o índice e o radicando. E o que sobra é 5 sobre 2. Se quiser representar na forma decimal, ficamos com 2,5. A quarta propriedade pode ser representada assim: raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Quinta propriedade: potência de uma raiz. Um radical elevado a um expoente, devemos manter a raiz com o radicando elevado ao produto dos expoentes. Em outras palavras, vamos multiplicar os expoentes. Exemplo: raiz quadrada de 4 elevado ao cubo é igual a raiz quadrada de 4. Agora vamos multiplicar os expoentes. Como no radicando 4 não aparece um expoente, sabemos que o expoente é 1. Então, 1 vezes 3 é igual a 3. Pronto. Ficamos como resultado: raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Já aplicamos a quinta propriedade, mas podemos ir um pouco além. Veja que 4 ao cubo é igual a 4 vezes 4 vezes 4. E temos a raiz de uma multiplicação. Podemos usar aqui a terceira propriedade, transformar em multiplicação de raízes. Então ficamos raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 vezes 2 é igual a 8. Viu como as propriedades ajudam bastante nesse caso? A quinta propriedade pode ser representada assim: raiz enésima de A elevado a K elevado a M é igual a raiz enésima de A elevado a K vezes M. Sexta propriedade: raiz de uma raiz. Em uma raiz que tem no radicando outra raiz, devemos manter o radicando com o produto dos índices, ou seja, devemos fazer a multiplicação dos índices. Por exemplo, raiz quadrada de raiz cúbica de 9, no resultado vai uma raiz com o mesmo radicando 9, e multiplicamos os índices. Quando não mostra um número no índice, o índice é 2. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, chegamos ao resultado: raiz sexta de 9. Pronto, aplicamos a propriedade raiz de uma raiz. Mas olha que interessante, podemos aplicar também a segunda propriedade, para encontrar uma raiz equivalente. 9 não é igual a 3 vezes 3, que por sua vez é 3 ao quadrado? Então, podemos dividir o índice e o expoente do radicando por 2 e teremos raiz cúbica de 3. A propriedade raiz de uma raiz pode ser expressa da seguinte forma: raiz n de raiz m de A é igual a raiz n vezes m de A. Sétima propriedade: potência equivalente a uma raiz. Podemos transformar uma raiz em uma potência, mantendo no resultado o valor da base do radicando e elevando a um expoente fracionário, com o numerador o número que está como expoente do radicando, e no denominador o número que está no índice do... Vou te dar um exemplo. Raiz quadrada de 64. Vamos repetir o valor da base, que é 64. Agora, vamos elevar a um expoente na forma de fração, com um numerador repetindo o número do expoente do radicando. Quando não aparece um expoente, o expoente é 1.
Agora, vamos repetir no denominador o número que está no índice. No caso, ele não aparece, então sabemos que o índice é 2, formando o expoente fracionário 1/2. Com isso, a raiz quadrada de 64 é equivalente a 64 elevado a meia potência. Uma dica para ajudar a lembrar desta propriedade é fazer uma analogia com pessoas que estão por dentro e pessoas que estão por fora de assuntos do momento. É assim, ó. Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. É isso, parceria. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender mais sobre radiciação e suas propriedades. Mas não pare por aqui. Procure fazer exercícios e aplicar sempre que possível as propriedades que vimos aqui. Agora um recado importante. Eu tenho disponibilizado alguns exercícios para baixar gratuitamente em cada vídeo que eu coloco no YouTube. Mas não tenho como saber se esse material está sendo útil e se devo continuar a disponibilizar. Então, estou pedindo para quem desejar receber a lista de exercícios, informar nos comentários desse vídeo, ok? Dependendo do interesse demonstrado nos comentários, eu volto a colocar os exercícios para baixar. Peço também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Assim você me ajuda também. Se surgir alguma dúvida sobre a aula, escreva para mim nos comentários, que darei uma atenção especial. E se achar que esse vídeo pode ajudar mais alguém, compartilhe. Mas como eu sempre digo em meus vídeos, não se esqueça da galera do fundão. Um forte abraço e até a próxima microaula de matemática.